Meu nome é Kerla Oliveira, eu sou advogada, sou mãe e sou cristã. Eu decidi me posicionar em relação aos crimes cometidos no âmbito religioso. A Bíblia se refere que surgiriam falsos profetas e pastores ou evangélicos que cometem, pode ser evangélico, pode ser católico, pode ser qualquer religião, mas aqui eu estou falando da questão dos evangélicos, porque eu sou evangélica. E quanto aos crimes de estupro de vulnerável, quanto aos crimes de violência doméstica, eu decidi me posicionar e dizer para você que passou por algum tipo de situação como essa, algum tipo de crime como esse, e foi dito para você dentro da igreja que você deveria se calar, que você deveria entregar na mão de Deus, para não escandalizar a igreja ou até mesmo o nome de Deus. Se alguém disse isso para você, não leve em consideração, porque Deus ele institui autoridades na terra. Ele institui poderes na terra também. Se você passou por algum tipo desse crime, você deve denunciar. Se aconteceu algo com a sua criança no âmbito religioso, um pastor ou algum membro da sua igreja cometeu esse tipo de crime com seu filho, é muito importante que você vá até a delegacia, que você registre um boletim de ocorrência, que você dê entrada na própria delegacia para que seja aberta uma denúncia, que seja aberto um processo contra essa pessoa. E se alguém disse para você se calar, não se cale. A vida do seu filho é mais importante, a sua vida é mais importante. Denuncie, não se cale. Porque Deus ele também faz justiça através da mão dos homens, através da justiça humana. Assim como Deus cura através da medicina humana, Deus também traz justiça através da justiça humana, do poder judiciário. Por mais que a gente esteja desacreditado muitas vezes no poder judiciário, não, você não pode se calar, deixar de denunciar, porque alguém na sua igreja, na sua comunidade, falou que você deveria ficar calado, para você não escandalizar ou para você, de alguma forma, entregar na mão de Deus. Não aceite isso. Faça justiça. Leve as autoridades. Não faça justiça com as suas mãos, mas faça justiça através das autoridades. Procure um advogado, procure uma delegacia, se oriente, mas não deixe isso para lá. É muito importante que você denuncie o agressor. Isso é muito importante. Isso tem que acabar. Então eu, como advogada, como mãe, como cristã, estou dizendo para você, procure a justiça. Eu vou contar um exemplo, um caso que aconteceu. Eu recebi uma cliente e estava acontecendo com ela uma situação de difamação e injúria. E eu falei toda a situação, como ela deveria proceder, como ela tinha que agir em relação a essa situação. E ela sumiu, eu mandei uma mensagem para ela, o que estava acontecendo, se estava tudo bem, que eu também me preocupo com os meus clientes. E ela me disse que conversou com a pastora dela e a pastora dela disse para ela deixar para lá e entregar na mão de Deus. Gente, por favor, quando você tem que acreditar que autoridades como advogado, como juiz, como promotor de justiça também são usados por Deus. As pessoas também fazem coisas boas ainda na terra. Então você tem que entender que quando se trata de algum crime, não é errado você procurar justiça, não é errado você procurar seus direitos. Não é errado. Errado é você se calar e a outra parte que está cometendo crime, acabar lhe prejudicando de alguma forma. Isso é errado. E tem pessoas que você pensa que só orando as coisas vão se resolver. Você precisa orar e agir e entregar na mão de Deus que tudo dê certo.
Então, se tá cometendo, se acontece algum tipo de crime em relação a você, se está acontecendo algo na sua vida que você não consegue controlar, você não pode resolver com as mãos, mas você deve buscar justiça. Então, aqui vai a minha clara opinião como advogada. Eu não vejo problema algum de você procurar justiça. Assim como quando você está com algum problema no direito do trabalho e você sai de alguma empresa e não recebe o seu direito, você vai procurar a justiça do trabalho, você vai procurar um advogado trabalhista. Assim, com relação a crimes contra a honra, crimes contra a dignidade sexual, crimes contra a vida, você também deve procurar a justiça, você também deve procurar um advogado da área. Então, gente, nós estamos vivendo num século XXI, onde as informações estão assim disparadas na internet. Não tem mais como a gente dizer assim, porque é uma pessoa nessa época não tinha informação, são pessoas ignorantes que não têm acesso à informação, não sabe como procede. Hoje está uma enxurrada na internet de informação. Então, para com isso. Para com essa ignorância religiosa de achar que você tem que entregar tudo na mão de Deus e que você não deve buscar a justiça. Tudo já está na mão de Deus. Tudo. Inclusive aqueles que não acreditam em Deus também. O mundo já é controlado muitas vezes por pessoas maus. E você, como pessoa do bem, você tem que se posicionar diante disso. Então, fica uma dica como advogada. Se você está passando por alguma situação que está lhe prejudicando, procure um advogado. Peça um auxílio jurídico. Não deixe que essas coisas aconteçam com você e você fique nessa inércia, nessa passividade. Porque a partir do momento que algo te prejudica, se tu não toma uma posição, se tu não procura uma alternativa legal para resolver a situação, você acaba se prejudicando cada vez mais, vira uma bola de neve e você não consegue resolver. Então, fica a minha dica, procure um advogado.